O que define quem a gente é emocionalmente? Será que é algo que já nasce com a gente ou é uma coisa que a gente aprende? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais importantes da psicologia. E hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das teorias clássicas que tentaram decifrar esse mistério. Pensa só nisso. Desde os primeiros dias de vida, a gente já vê umas diferenças bem claras, né? Um bebê pode ser super tranquilo, enquanto o outro ali no berço do lado não para quieto. E essa observação, que parece tão simples, é na verdade o ponto de partida de um debate gigantesco sobre a natureza humana. Olha, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa com a questão central desse debate. Depois, vamos explorar o primeiro campo, a galera que acredita que está tudo nos genes. Em seguida, o segundo campo, o pessoal da tábula rasa. Aí, a gente vai ver uma teoria que tenta juntar as duas coisas, passa por uma verdadeira jornada emocional da infância e no final a gente amarra tudo para entender qual é a base da nossa personalidade. Então vamos lá, mergulhando de cabeça. A grande questão sobre de onde vêm as nossas emoções nos coloca bem no meio de um debate clássico, com dois lados muito bem definidos. De um lado, a natureza, do outro, a criação. Basicamente, funciona assim. De um lado, a turma dos geneticistas diz que a gente já nasce com um pacote emocional pronto, herdado. Já do outro lado, os ambientalistas defendem que a gente chega nesse mundo como uma tela em branco, e é o que a gente vive e que vai pintando quem a gente se torna. São duas visões bem opostas sobre a origem da personalidade. Ok, vamos começar pelo primeiro ponto de vista. A ideia de que a chave para entender nossa personalidade emocional está, na verdade, escrita no nosso DNA, desde o momento em que a gente nasce. A palavra-chave aqui é temperamento. Para essa corrente de pensamento, o temperamento é aquela parte mais fundamental e expressiva da nossa personalidade, que vem de herança genética e é super difícil de mudar. Sabe, é como se fosse a fundação biológica sobre a qual todo o resto é construído. Então, resumindo os pontos principais aqui, o temperamento é genético. Aquelas reações de ser mais calmo, mais agitado, mais risonho, tudo isso seria uma predisposição que já nasce com a criança. E esses traços aparecem bem cedinho, não importa muito se o bebê é bem alimentado ou cuidado. Essa visão, aliás, foi super forte na psicologia europeia por muito tempo. Agora vamos atravessar para o outro lado do ringue. A gente vai olhar para a ideia de que, na verdade, a gente não chega pré-programado. A gente chega, na verdade, como uma lousa em branco, prontinha para ser escrita pelas nossas experiências de vida. A imagem aqui é da tábula rasa, uma metáfora que ficou famosa com o filósofo John Locke. A ideia é bem direta. Nossa mente, nosso psiquismo, vai se formando e aprendendo com o ambiente em que a gente vive. Nada é inato, tudo é adquirido. Para essa galera, o que manda é o ambiente. O contexto da família, principalmente a relação com a mãe no começo da vida e depois a escola, os amigos, são eles os verdadeiros arquitetos da nossa personalidade. Essa visão ganhou uma força tremenda na psicologia anglo-americana. Certo, então a gente tem a natureza de um lado, a criação do outro. Mas e se a resposta não for nenhum nem outro? E se for uma mistura dos dois? É exatamente aqui que entra uma das teorias mais influentes da história da psicologia. A psicanálise, principalmente com Freud, funciona como uma ponte entre esses dois mundos. Ela diz o seguinte: sim, a gente tem uma base que é herdada, claro, mas essa base está o tempo todo sendo moldada, condicionada pelo ambiente. É dessa interação, desse embate, que a nossa personalidade surge. Freud começa com o que ele chamou de id. Pensa no id como a nossa estrutura mais básica, totalmente inconsciente que a gente herda. É a fonte de todos os nossos instintos, nossos desejos mais primitivos. Num bebê, por exemplo, é tudo id. É a busca sem fim por prazer e a fuga total do que é ruim. Só que aí, conforme a criança vai crescendo e dando de cara com a realidade, tipo, nem sempre a comida chega na hora, o mundo tem regras, uma parte desse id precisa se adaptar. É aí que surge o ego. O ego é tipo o gerentão da mente. Ele tenta satisfazer os desejos do id, mas de um jeito que funcione no mundo real, de uma forma que seja socialmente aceitável. E por último, com a influência dos pais, da escola, da sociedade, vai se formando o superego. O superego é a nossa bússola moral, sabe? É aquela voz interna que diz o que é certo e errado. Ele internaliza as regras e os valores do mundo lá fora. Ok, então essa dança entre o id, que é a nossa natureza, e o desenvolvimento do ego e do superego, que vem da criação, como é que ela acontece na prática? Bom, Freud propôs que tudo isso se desenrola através de uma série de fases ao longo da infância. Essa jornada começa lá na fase oral, quando todo o prazer do bebê está centrado na boca. Depois, passa pela fase anal, que tem tudo a ver com controle.
Em seguida, vem a fase fálica, que é um momento super importante de descobertas. Aí tem uma pausa, um período de latência, e tudo culmina na fase genital, quando chega a puberdade. E o ponto alto dessa jornada toda, segundo Freud, acontece na fase fálica. É aqui que aparece o famoso complexo de Édipo, uma crise emocional fundamental. É um verdadeiro turbilhão de sentimentos. Ciúmes, teimosia, uma mistura de amor e ódio pelos pais, e isso se torna um ponto de virada decisivo na formação da personalidade de qualquer pessoa. Bom, depois de passar pela genética, pelo ambiente, por essa interação super complexa entre os dois, qual é a grande lição? O que a gente pode tirar disso tudo para entender de verdade o desenvolvimento emocional? Hoje em dia, muitos pensadores olham para a obra de Freud e entendem que o foco dele na libido, nessa energia sexual, era, na verdade, um jeito poderoso de simbolizar uma necessidade humana ainda mais básica, mais universal. E essa citação de Jasper resume tudo de um jeito brilhante. Ele diz que o amor é o primeiríssimo estímulo para o nosso desenvolvimento emocional e social. E mais, a falta de amor na infância não é só uma coisa triste. Ela pode gerar uma personalidade inteira estruturada ao redor da ansiedade. Então, no final das contas, o ponto-chave é este. A interação mais importante de todas talvez não seja só entre genes e ambiente, mas sim entre as necessidades que já nascem com a criança e um ambiente que ofereça segurança e afeto. São esses os ingredientes que permitem que uma pessoa aprenda a amar e, com isso, construa uma base forte e saudável para o resto da vida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Ao entender o quão profundo é o impacto das primeiras experiências na nossa estrutura emocional, como isso muda a forma como a gente enxerga a responsabilidade de criar ambientes seguros e cheios de afeto para as novas gerações? A resposta para essa pergunta, com certeza, continua a moldar o nosso futuro.